Fala designers, bem-vindo a mais uma aula de Photoshop aí. Então, antes da gente começar a falar sobre salvar arquivo, né, eu vou explicar um pouco para vocês sobre tipos de arquivo, tá bom? Então, para a gente entender como que a gente descobre um tipo de arquivo no Windows, a gente vai clicar com o botão da direita em cima dele e vai vir aqui em propriedades, tá bom? Aqui ele vai falar para a gente qual que é o tipo de arquivo, tá? Então, o tipo de arquivo é um arquivo JPEG, é um arquivo que abre com o programa de fotos do Windows, tá? Então é assim que a gente descobre qual é o nosso tipo de arquivo. Dentro do Photoshop existem alguns tipos de arquivos que a gente vai trabalhar, tá bom? Quais são eles, né? E como que eles funcionam. Então a gente tem o nosso primeiro tipo de arquivo, né? Que seriam as nossas imagens, né? As nossas imagens em bitmap, que são feitas através de pixels, tá? Os nossos mapas de imagens feitas através de pixels. O pixel nada mais é do que o menor quadrado ali dentro da imagem, tá bom? Se a gente pegar uma imagem aqui e aproximar, vocês vão ver que essa imagem é feita de vários quadradinhos, tá? Cada quadradinho desse é um pixel. Então, um bitmap, né, uma imagem bitmap, é feita através de vários pixels, cada um com uma tonalidade de cor para formar essa imagem para a gente. Dentre elas, a gente tem o JPEG e o BMP, né? E a gente tem as que suportam transparência, no caso aqui o GIF, o PNG e o WebP, tá? Então, o GIF, o PNG e o WebP são imagens, bitmaps, porém eu consigo salvar essas imagens com fundo transparente, tá? Então, posso importar essas imagens em outros programas com fundo transparente, ela tem a opção de transparência. E o JPEG e o BMP não, tá bom? O padrão que a gente vai usar no Photoshop para enviar para os nossos clientes, para enviar para a internet, é sempre o padrão JPG, tá? Pode ser que uma hora ou outra a gente use um arquivo PNG para a internet ou um arquivo WebP para otimizar o nosso site. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com o arquivo JPG, tá bom? Depois a gente tem os nossos arquivos que suportam camadas, que são os nossos arquivos de trabalho, né? Dentre eles a gente tem o nosso arquivo PSD, que é o arquivo gerado pelo Photoshop, o nosso arquivo padrão quando a gente salva um arquivo. Além do PSD, eu tenho também o PSB, que é a mesma coisa que o PSD, porém o meu arquivo PSB ele dá suporte para eu ter arquivos maiores. Se eu estiver trabalhando com um arquivo muito gigante dentro do Photoshop, e você dá um Ctrl S, você vai perceber que ele não vai salvar em PSD, e sim em PSB. Tá? O Photoshop faz isso automático para você. Ele já identifica que o arquivo é grande e salva em PSB. Além disso, a gente tem ali, por exemplo, o arquivo em TIFF, né, que é um arquivo de imagem, ele fica meio fica no meio termo entre os dois ali. Então, ele é um arquivo de imagem que pode ser aberto em qualquer computador, junto com o arquivo JPEG, BMP, GIF ou PNG, porém ele é um arquivo que suporta camada. Então, você consegue abrir ele dentro do Photoshop e acessar as camadas dele ali, tá? Então, você consegue trabalhar dentro dele. Porém, eu não indico, tá? Indico a camada, a gente trabalha sempre com o arquivo PSD, ok? Além disso, a gente tem os nossos arquivos de camada que suportam vetores, tá? Então a gente tem o nosso arquivo PDF e nosso arquivo PDP, tá bom? O PDF eu consigo ter dentro do mesmo arquivo vetor, imagem e consigo abrir esse arquivo em qualquer computador, inclusive no meu celular. Eu consigo abrir um arquivo PDF dentro do meu celular. Um arquivo PSD não. E o meu arquivo PDF, ele pode ser de imagem ou pode ser de vetor, né? Ele trabalha nas duas formas ali. Então, se ele for feito no Illustrator, ele vai ser um PDF de vetor. Se eu fizer ele dentro do Photoshop, ele vai ser um PDF de imagem, tá? Quando eu faço um arquivo de vetor, eu tenho um arquivo muito mais leve do que um arquivo de imagem. Então, eu consigo otimizar muito mais. E aí eu tenho os meus arquivos de vetores, tá? Que são meus arquivos PDF, AI, que é o padrão do Illustrator, o meu padrão SVG, que é um padrão de internet, e o meu arquivo EPS, que acho que é padrão do CorelDRAW, se não me engano, tá? Aí já não são arquivos feitos com mapa de bits, né, os bitmaps. São arquivos que usam cálculo matemático, elipse, linhas, quadrados, para poder criar as formas dentro deles, tá? Então, por serem arquivos feitos com cálculos, normalmente são arquivos muito mais leves do que os arquivos de imagem. Aqui eu coloquei um ícone de cada um para representar, né? Um ícone de um PDF, um ícone de um arquivo de Photoshop
e um ícone de uma imagem, para a gente entender mais ou menos como que o computador identifica cada um deles. Bom, então a gente já sabe quais são os tipos de arquivos, e a gente vai entender o seguinte: a gente sempre vai trabalhar com o arquivo PSD, o nosso arquivo de design vai ser um arquivo .psd, e toda vez que a gente for salvar esse arquivo para enviar para alguém, para um cliente, ou para ser publicado na internet, esse arquivo vai ser em JPG. Tá? Algumas exceções a gente vai usar um PNG ou um GIF, mas basicamente a gente vai trabalhar com JPG e com o PSD. Tá? O nosso arquivo matriz vai ser um PSD e o nosso arquivo de visualização vai ser um JPG. Beleza?